Boa noite, Mari. Tá me ouvindo? Tô esperando mais gente se juntar a nós aí. É a primeira vez que eu faço live aqui pelo Facebook, então a gente está aprendendo um pouco. Mandei o aviso agora há pouco pelo Zap da congregação. Na verdade, até um tempo atrás, uns minutos atrás, a gente nem sabia direito como ia fazer. Mas vamos esperar mais um pouquinho e a gente vai vendo como é que isso funciona. A ideia hoje é a gente falar com Deus em oração, ler os textos bíblicos do final de semana. Aliás, textos bíblicos que são muito importantes para este momento que a gente está vivendo. Especialmente o Salmo 91, que fala que Deus está cuidando de todas as coisas. Dá uma olhadinha aqui já no Salmo 91. Alguém mais está com problema para ouvir? Alguém não está ouvindo? Aqui para mim aparece que está tudo certinho. Mas como eu estava dizendo, o Salmo 91, ali diz no versículo 1 que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então, para este momento que a gente está vivendo, talvez esse salmo faça. Não sei se a palavra certa é faça sentido, porque a palavra de Deus sempre faz sentido na vida da gente, mas ela talvez cala mais fundo. A gente percebe melhor o que é estar nas mãos de um Deus que é todo-poderoso e que olha para a gente e diz assim, olha, pode se abrigar em mim, pode ficar confiante de que mesmo que o perigo bata à sua porta, mesmo que doenças entrem à sua casa, você continua protegido. Lembrando que a nossa vida neste mundo não é o final de todas as coisas. A nossa vida neste mundo é um período daquela eternidade que nós vamos passar com Deus pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo.
nós vamos levando adiante essa live, depois ela vai se tornar pública, e daí quem não vê agora, quem não ver agora, enquanto a gente está fazendo, talvez não pode, foi anunciado muito em cima da hora, mas mesmo quem não puder, vai poder ver depois. E agora eu gostaria que a gente fizesse uma oração. Se vocês têm algum pedido de oração, vocês podem incluir aí nos comentários também, que eles estão aparecendo aqui para mim em tempo real. Se o Facebook não está escondendo nada, está aparecendo para mim aqui em tempo real. Algumas pessoas poderiam pedir também pelo WhatsApp, como a dona Iris, por exemplo, já pediu pelo WhatsApp oração. Na oração final, a gente vai incluir então todos os pedidos. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, te agradecemos por esta oportunidade de meditar na tua palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa todos os momentos que podemos passar junto dos nossos amados e junto de ti. Abre nosso coração e nossas mentes para a leitura do texto bíblico que nós faremos, para conversar um pouquinho sobre ele. Guarda-nos de todo mal e protege-nos em todos os momentos. Perdoa também todos os pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões. Nesse tempo em que tanto desamor há em tantas localidades e por todas as partes, nós sejamos, Senhor, como os discípulos que foram enviados por Cristo, como aqueles apóstolos que foram enviados, que nós lemos na semana passada no texto do Evangelho, e hoje nós leremos de novo a volta deles, que assim como eles foram para distribuir do teu amor, nós também, como discípulos teus, sempre sejamos capazes de entregar o teu amor a todas as pessoas. Esteja conosco hoje, esteja conosco sempre, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Então eu vou fazer o que eu fazia no Vamos Falar de Fé, que é das playlists que está no canal do YouTube, que eu uso para a Congregação Castelo Forte, é meu canal pessoal, mas o que tem ali é basicamente coisas da Congregação Castelo Forte ou da igreja, de uma forma geral. Não é para outras coisas. Até algum tempo atrás tinha outras coisas que não fazia parte, eu apaguei tudo para deixar só como coisas da igreja. Então ali já tem diversos estudos simples da palavra de Deus, e é isso mais ou menos que a gente quer fazer aqui hoje também. Vocês podem colaborar, se vocês quiserem dizer alguma coisa, se quiserem falar alguma coisa, pode ser pelos comentários aí. Então nós vamos à leitura de Jeremias. O Salmo eu vou deixar para ler no final. Nesse momento a gente vai ler Jeremias do capítulo 20, do versículo 7 a 13. Se vocês tiverem mais de um celular, ou se quiser olhar no computador, ou se tiver como dividir a tela, mesmo não tendo uma Bíblia aí em mãos, vocês podem olhar nisso que eu coloquei no comentário aí agora. Vocês têm aí o texto de Jeremias na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ali do versículo 7 em diante diz assim. Deixa eu só limpar aqui. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço multidões cochichando, há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca
me perdi aqui. E nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Muito bem, uma leitura aqui de Jeremias, uma leitura que a gente poderia dizer assim, bem. Falta palavra, talvez, uma palavra, na falta de uma palavra mais adequada, uma, uma situação muito difícil na qual o profeta estava vivendo. Ele tem que anunciar que a desgraça vem. E por causa disso ele sofre. Porque as pessoas não querem ouvir falar das consequências de seus males. O corrupto não quer ouvir falar de cadeia, ele quer mudar as leis para não ir para a cadeia. O criminoso, ele não quer ouvir falar de polícia, ele pede o fim da polícia. Aquele que atenta contra as coisas que são consideradas normais, quer chamar o anormal de novo normal. E assim as coisas vão mudando. Assim as coisas vão, não sei se é evoluindo, não sei se é essa a palavra, mas Jeremias está passando por uma situação muito difícil. Ele fala assim, olha, eu para mim, eu já parava por aqui. Eu já não aguento mais ter que falar a tua mensagem. Só que ao mesmo tempo, se eu seguro isso dentro de mim, eu vou explodir. Eu preciso falar da tua mensagem. Talvez com o que a gente possa comparar isso? Talvez com um momento que a gente tem uma notícia muito boa, uma notícia de coisas que são muito legais, e aí a gente não consegue guardar. Por exemplo, nasceu um filho, ou o casal que estava tentando há muito engravidar, de repente a esposa engravida. Como é que guarda essa notícia do futuro avô, da futura avó? Ela queima dentro de nós, é preciso falar. E aí a gente tem Jeremias nessa situação. Vou esquecer e não falarei mais do seu nome. Para aquele que sabe que nesse momento, uma das coisas mais importantes para dizer para as pessoas, além de palavras vazias que são ditas a todo momento, é dizer, olha, isso vai passar, porque o Senhor cuidou de nós antes e vai cuidar de nós depois. E que mesmo que essa doença nova aí pegue a mim ou pegue a você, Deus vai cuidar de nós. E se for a nossa hora de ir para a vida eterna, é a nossa hora de ir para a vida eterna. Se não for, continuaremos aqui. E aqui, enquanto estamos sujeitos a outros perigos, a outras doenças, a acidentes, a tantas desgraças das quais somos livrados todos os dias. E Jeremias foi livrado. Ele não deixou de falar, ele às vezes até queria não falar, mas não deixou de falar e foi livrado por fim de todas as coisas. Nós também temos para esse final de semana texto de Romanos no capítulo 6, do versículo, eu vou colocar o link aqui do texto também, se vocês quiserem ler agora ou depois. Aliás, esse é um aplicativo muito bom para vocês terem na Bíblia de vocês. Ele tem a Bíblia em muitas versões, em diversos idiomas. Você pode fazer anotações na Bíblia, marcações com cores diferentes, anotações. E quando você troca de telefone ou vai usar no computador, as anotações estão todas em qualquer aparelho que você estiver usando. Então, Romanos 6, versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Interessante essa partezinha aqui. Deus quer a gente completo, todo. A gente não está liberado para pecar um pouquinho, para pecar só com a mão direita ou só com a mão esquerda,
para pecar só com o pé direito ou só com o pé esquerdo. A gente não está liberado para pecar. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Coisa bacana. Vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que isso significa? Na teoria, muitas vezes, a gente sabe muito bem. Na prática, eu não sei se a gente sabe. Na prática é, quando eu peco, foi porque eu quis pecar. Ah, eu caí em tentação, claro, mas no fim fui eu que decidi pecar. O Senhor Deus não quer que nenhum de nós peque, Ele envia o seu Espírito Santo, Ele nos dá o perdão dos pecados, Ele nos traz pessoas que nos orientam, Ele nos dá a sua palavra que nos orienta, Ele nos trouxe ao santo batismo que nos trouxe para dentro da igreja. Ele não quer que nós pequemos. E quando nós pecamos, nós caímos na desgraça diante de Deus, e sem arrependimento, sem a fé em Jesus Cristo, nós não voltamos para a graça em Deus. E o pecado não vai dominar. A gente pode até cair, mas Cristo vem e nos levanta. Pelo arrependimento, pelo perdão, Cristo vem e nos levanta. Versículo 15. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? Quer dizer, liberou geral? Agora não tem mais a lei, então agora nada mais é pecado. Não. Agora eu não preciso de um arreio, vamos usar a figura aqui do animal, quem já viu, ou quem já andou a cavalo, ou quem já viu um cavalo encilhado e vê os arreios na boca do animal, aquilo tem uma parte de ferro que vai dentro da boca, e ali dentro tem tipo uma lingueta, que quando a pessoa puxa o cabresto atrás, aquela lingueta pressiona em cima da língua do cavalo, e é aquilo que faz ele frear. Então, a gente não está mais com isso. Não é isso que a gente tem. Nós estamos livres, e o Senhor diz, olha, a minha vontade é essa, vocês vão fazer, porque vocês são renascidos, vocês são novas criaturas. Vou ler de novo. E o que é que isto quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Mas, assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Não é mais a lei que nos controla, não é mais o não faça, não isso, não aquilo, mas é o Jesus morreu por você. Jesus te dá a salvação eterna. Viva essa liberdade para salvar também outras pessoas. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o pecado de tudo aquilo, pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Então o que a gente recebe por viver no pecado? A morte. Tem gente que acha que vai pagar pecados. Olha, e existe um lugar para pagar pecados. Se vocês nunca ouviram falar que existe um lugar para pagar pecados, existe. É o inferno. É o único lugar onde alguém paga pecados. Mas não adianta de mais nada. Não adianta neste mundo querer pagar pecados, porque isso não é possível. Para nós, não. E nem é necessário. Porque Cristo pagou pelos pecados todos da humanidade. Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, se nós já temos o pagamento, para que a gente vai querer pagar de novo? Se você tem alguma coisa neste momento que pesa,
Alguma coisa que você acha que precisa resolver para estar de bem com Deus? Resolva. Tem alguém que você magoou e precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa perdoar? Faça isso. Não espere o dia do amanhã. Nessa pandemia está ensinando para a gente que o dia do amanhã pode não chegar o mais rápido que a gente pensa. Já foram mais de 40 mil brasileiros que perderam a vida nesse curto período por causa de uma única doença. Mais de 40 mil, acho 45, 46 está hoje. 40 indivíduos. Eu gosto não do número grande, eu gosto do número 1. Porque cada um deles é importante para Deus, assim como cada um de vocês é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. A ponto dele dar o seu filho para nos dar a vida eterna. Então, se tem alguma coisa para resolver, não deixe o pecado dominar vocês. Não deixe o pecado do orgulho. Não deixe o pecado da inveja. Não deixe o pecado de qualquer maldade te afastar das pessoas e te afastar de Cristo. Quero ler ainda antes do Salmo, que eu disse que eu vou ler por último, o texto de Mateus no capítulo 10. Eu vou ler o versículo 5 que está previsto para ler essa semana, só mostra que Jesus enviou os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Aqui eles se tornam apóstolos. Quando eles são enviados, Deus escolhe do meio dos discípulos e envia. O ato de enviar os torna apóstolos. Então, os 12 apóstolos de Cristo vão com autoridade para pregar, etc. E aí, do versículo 21 em diante, acontece o seguinte: muitos entregarão, Mateus 10, versículo 21. Muitos, eu esqueci de mandar o link para vocês, deixa eu só mandar aqui de novo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas fiquem firmes até o fim. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Destacar aqui para vocês. Versículo 22. Quem ficar firme até o fim será salvo. De vez em quando a gente balança. Não balança? Eu lembro que possivelmente a primeira vez que a minha família ficou preocupada foi quando em 2011, pela primeira vez eu fui internado. E última desde então. Primeira e única. Última não, porque talvez não seja a última. Ou certamente não será a última. Mas naquela vez eu fiquei internado vários dias com crises renais. E daí eles perceberam, de certa forma, que o papai não era imortal. Que o marido não era imortal. Às vezes a gente demora a perceber isso. Que as pessoas que a gente ama, que estão ali do nosso lado, elas não são imortais. Elas são passageiras, assim como cada um de nós. E isso às vezes balança a gente. E Jesus diz ali, vai acontecer coisa ruim, mas fique firme até o final e você será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. É o texto ali. Jesus não falou para os apóstolos, olha, usem meus poderes que eu vou sair arregaçando tudo. Como talvez muitos pastores de igrejas de televisão fariam hoje em dia. Eu estou com o Senhor e vou arrebentar tudo. Jesus falou para os apóstolos, para os 12 apóstolos. Judas está aí no meio ainda. Ele disse, se alguém perseguir vocês, deixa para lá. Não vão caçar briga. Não vão arrumar confusão. E hoje em dia tem gente arrumando confusão por política. Até parece que a gente não vive no Brasil, que está desse jeito há muitos anos. Então vamos arrumar briga? Não. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, aqui estão chamando Jesus de Satanás, Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. E quantos debocham da gente por a gente crer em Jesus Cristo? Versículo 26, portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. No fim de todas as coisas, o nosso Deus se revelará, e mesmo aqueles que não acreditam em Deus o verão descer dos céus. Não vai adiantar mais nada para eles. Ali já era. Quando Jesus aparecer no céu, não adianta mais pedir socorro, porque essa fase já passou. Ali já é o momento em que os salvos estarão sendo salvos e os condenados, condenados de uma vez por todas. Mas nesse dia, todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus, o Pai. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Coronavírus é um desses aí que mata o corpo. Cuide-se, use máscaras. A gente fez uma live essa semana, eu, um padre, mais um pastor, na Rede Notícia aqui de Nova Venécia. Você pode acessar Rede Notícia ES aqui no Facebook mesmo. Depois talvez eu consiga colocar o link aqui nessa mesma live, eu coloco aí para vocês. Mas veja lá que entrevista, o que foi unânime entre nós três e as pessoas que fizeram os comentários foi: vamos nos cuidar, porque cuidando de nós... Aliás, não foram essas as palavras do padre Fernando, foi justo o contrário. Ele disse assim: porque cuidando dos outros, nós estamos cuidando de nós mesmos, e é bem verdade. A gente usa máscara para proteger o outro e não para se proteger. A gente usa máscara por amor ao próximo. Então é para cuidar, é para fazer todo o possível, mas não é para desesperar. Porque o corona pode, no máximo, matar o corpo. A alma ele não pode. A alma, essa é de Jesus Cristo, daqueles que têm fé nele. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Aqui, esse texto talvez não faça nem muito sentido para nós, que a gente vive num mundo muito maluco, em que as pessoas chegam a dar alguns milhares de reais por um passarinho, mas aqui são passarinhos que são considerados inúteis. Um bicho que não precisava nem existir, digamos assim. Então, algumas moedinhas para pagar por esses passarinhos, eles não valem nada e estão cuidados por Deus. Imagina vocês, por quem Deus deu o seu próprio filho. Se você não está cuidado por Deus, você está assim. Quanto a você, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Eu sempre brinco que para alguns vai ser mais fácil contar, para outros menos fácil, quantos fios de cabelo tem na cabeça, mas Deus sabe todos, até a falta deles. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. E os 2 versículos finais: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Aqui é uma questão de confissão de fé. Você tem a sua fé, você a confessa. Aqui não tem a ver com perseguição de igreja, com o momento que as pessoas foram levadas a negar a sua fé para salvar a própria vida, se bem que houve aqueles que não negaram mesmo frente à morte e são reconhecidos até hoje como mártires, mas teve gente que negou a sua fé num momento de desespero e depois foram perdoados por Deus, assim como Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes, e Jesus o perdoou. E ele foi um grande apóstolo que nos trouxe a palavra
de Cristo. O nosso último texto para hoje é o Salmo de número 91. Vou mandar o link aí para vocês. Acho que já foi o link para todo mundo. Agora a leitura do Salmo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Não precisa dizer muita coisa, né? Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assalto durante o dia. E nem por isso a gente vai andar numa rua perigosa durante a noite, porque Deus prometeu que ia cuidar da gente. A gente precisa se cuidar também, mas Deus está cuidando mesmo quando a gente falha nos nossos cuidados. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão ou pelo ar, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Tem um livro do pastor Hyman, da nossa igreja, Leopoldo Hyman, falecido não faz muito tempo. Ele, como sua última obra, pelo menos a última obra que eu conheço, ele entregou para a igreja um livro sobre os anjos. E a igreja luterana, a gente não dá muito valor para os anjos, a gente nem fala muito deles. Talvez porque, quando se valoriza demais os anjos, muitas pessoas podem achar que são seres a serem idolatrados, e não são. Eles estão a serviço de Deus para nossa proteção. Então, a gente não precisa pedir para os anjos, a gente fala com Deus. Ele vai continuar enviando seus anjos a nos protegerem e a nos guardarem. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Esse último versículo aqui eu gostaria que vocês marcassem. Porque essa vida longa, apesar de ser uma promessa para esta terra, é mais do que isso. É uma promessa de vida eterna com Deus, o Salvador, que aparece até nesse texto bíblico aí. Então, nessa época de medos, de angústias, de aprender tanta coisa nova, porque eu aprendi muita coisa nova nesses últimos quase 2 meses já. Se já não foi para 2 meses, aqui no Espírito Santo começou a fechar tudo no dia 17 de março, abril, maio, já foi mais de 2 meses, quase 3, ou já deu 3 agora, 3 meses de que a gente está assim, nesse fecha, não fecha, nesse abre, não abre, nesse quem pode ir para a rua, quem não pode ir para a rua, fica em casa, não fica em casa, a gente não... Cada hora aprendendo uma coisa, e uma coisa que a gente aprendeu é que a palavra de Deus não tem hora nem lugar para ser vivida, porque a gente pode pegar o nosso aparelho celular, pode ligar para algum amigo e fazer uma visita online e estar com ele presente, conversando. A gente aprendeu que pode fazer videochamadas com as pessoas, que pode mandar áudios, pode mandar textos, muito mais do que aquelas figurinhas que a gente recebe de alguém, encaminha para alguém outro, sem às vezes nem ler o que está escrito ali. A gente aprendeu muita coisa boa da presença de Deus na nossa vida, e isso com certeza não vai ser desperdiçado.
A gente aprendeu muita coisa ruim também. Aprendeu que de uma hora para outra tudo pode parar. Aprendeu que de uma hora para outra as notícias podem não ser boas. Antes isso vinha de uma vez só e passava rápido. Lembram? Era aquelas chuvas torrenciais, vinha chuvas torrenciais, morriam algumas pessoas, ou desabava uma barragem e morriam várias pessoas, mas era aquilo pontual e não atingia tanta gente como o mundo todo. Agora a gente vê que está se prolongando e que as coisas podem mudar do dia para a noite. Como é que vai ser depois disto tudo? Não vai ter um novo normal. Nós queremos que a vida volte ao normal. Que a vida volte a estar sempre na presença de Deus. Que cada um de nós que aproveitou esse tempo para estar junto de Deus esteja com Ele para sempre. Eu vou me preparar agora para fazer a oração e eu quero acrescentar aqui, o pedido que me chegou foi só da dona Íris, que pediu pelo pastor Roberto. Os aniversariantes da congregação, deixa eu só conferir direitinho aqui. Nós temos a Jennifer nesse dia 21, a dona Jandira no dia 22 e o Altamiro no dia 25. E a Raquel no dia 26, que é o próximo, Raquel Kunzendorf, dia 26, próxima sexta-feira. E se tudo correr bem, próximo final de semana nós teremos o nosso culto também na próxima sexta-feira. Esse final de semana foi suspenso, mas se tudo correr bem, semana que vem a gente vai ter. Então eu convido vocês, nós vamos falar com o nosso Deus em oração, vou incluir também a Creuza da Silva, que a gente sempre inclui aqui nas nossas orações. A Creuza dos Santos, que está com um pouco de dores nas costas, então nós vamos incluir ela também. Mesmo que os pedidos não chegaram aqui, inclua aí no seu coração, entregue diante de Deus também nesse momento de oração, e Ele vai me ouvir aqui e vai ouvir vocês aí também. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, te agradecemos porque tens estado conosco, protegido e amparado em todos os momentos. Nós muitas vezes temos tido dificuldades para viver este momento tão difícil que a nossa geração enfrenta pela primeira vez. Uma pandemia que assusta então o mundo inteiro. Nós estamos dia após dia vendo que a pandemia, apesar de ser muito grave, não é um decreto de morte. Não quer dizer que quem pegou vá morrer. Até porque só no Brasil já temos cerca de 500 mil de pessoas curadas. E queremos, com tua graça, que este número aumente dia após dia. Então olhe, Senhor, por todos aqueles que estão nesse momento doentes, dá pronta e plena recuperação segundo a tua santa vontade. Olha com carinho todo especial para as famílias enlutadas que sequer estão podendo velar ou sepultar com as devidas honras os seus entes queridos. Abençoa, Senhor, para que neste momento de despedida que nem pode ser vivido direito, essas pessoas encontrem conforto na salvação que têm em Cristo Jesus. Pedimos que olhes também, como sempre tens feito, pelo pastor Roberto, que nesta semana começa mais um ciclo de seu tratamento, que ele possa ser abençoado e tenha sucesso como tem tido neste último ano já que está tratando da sua saúde. Agradecemos porque até aqui tens preservado a sua saúde, cuidado dele e de seus familiares nessas viagens que precisam fazer para os tratamentos. A mesma gratidão vai em nome da Creuza da Silva, que também pode estar de volta em casa depois de um período de tratamento. Pedimos também pela Creuza dos Santos, que passa agora por dificuldade com dores, alivia das dores, Senhor, e faz com que tudo volte ao normal para a alegria dela e de seus familiares. Abençoa, Senhor, a Jennifer, que completa aniversário neste domingo, a dona Jandira na segunda-feira, o Altamiro na quinta e a Raquel Wolfgang na sexta-feira, dia 26. Que estas pessoas, Senhor, que sempre estão junto a Ti, possam ter na vida delas a Tua presença como o presente mais presente,
Que tu, Senhor, possa trazer toda sorte de bênçãos reservada para eles. Quanto ao mais, entregamos tudo a ti, Senhor, pois tu conheces todos os pensamentos nossos, mesmo antes de chegarem a nosso conhecimento. Abençoa esta noite e guarda-nos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Por fim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí com a gente. Essa primeira experiência de live pelo Facebook. A ideia não é simplesmente fazer live para aparecer, não é isso, nunca foi por isso, até por isso que eu acho que demorei um tanto para fazer aqui pelo Facebook. Mas a ideia é a gente falar de Jesus. Então continue falando, continue cheio de esperança. O nosso Deus não é o Deus do desespero, é o único Deus, o Deus da esperança. Que Deus te abençoe, fique em paz, na paz de Cristo.